Hoje entramos atrasados, 4 minutos atrasados. Marquei às 8, tô começando às 8h04. Então me desculpem quem estava tentando entrar e não conseguiu. Eu tive um problema com a internet, ao que parece. O Instagram informou que não tinha conexão para entrar ao vivo. Eu troquei a internet e ele entrou. Mas durante esses minutinhos aí, eu fiquei atrasada. Oi, Carlos, bem-vindo. Pessoal, quem for assistir essa... Oi, Josilene. Quem for assistir essa live depois, adianta um pouquinho, que eu vou receber o pessoal, vou dar uns minutinhos. Olá, Valéria. Oi, Denise. Pessoal, vou fazer um pedido, se vocês puderem mandar coraçõezinhos aí. E também, se puderem, enviar esse aviãozinho para alguém que vocês saibam que tem interesse em falar sobre investimentos. Hoje a gente vai falar como equilibrar os tipos de investimento. Deixa eu até colocar aqui. Oi, Josilene. Deixa eu colocar aqui. Como equilibrar os investimentos. Vou afixar esse comentário aqui. E aí, se vocês tiverem dúvidas ou perguntas durante a live, podem ir colocando aí pra mim, tá? Que eu vou respondendo. Bem, deixa eu contar como é que surgiu essa live. Eu fiz um story lá pedindo dicas, né, sugestões de temas pra live. E aí recebi essa sugestão, que foi até do Carlos, acho que não tem problema, né, Carlos, dizer que foi você que sugeriu, que foi uma ótima sugestão. E, inclusive, eu fiquei pensando, nossa, vai ser perfeito falar esse tema justamente depois do desafio, porque é quase que uma continuação do desafio, né? Falar sobre como equilibrar os investimentos. Você já sabe que pode investir, já te mostrei como dobrar o seu rendimento e agora você vai entender como que equilibra os investimentos. Então, vamos lá. Olá, Rosana. Então, vamos lá, vamos falar sobre o nosso tema de hoje. Como equilibrar os investimentos. Essa é a pergunta que não quer calar, né? Como equilibrar os investimentos? É o ponto-chave de qualquer pessoa, de qualquer investidor que queira investir bem, né? Porque é justamente esse equilíbrio aí entre o investimento de risco mais baixo, mas que também não vai render tanto, com o de risco mais alto, que você vai buscar rentabilidade. É exatamente esse equilíbrio entre os tipos de investimento que vai te proporcionar tranquilidade, né, para você ter um mínimo de proteção ali para o seu dinheiro, rentabilidade boa numa parte dele e a liquidez que você precisa. Então, saber como equilibrar os investimentos é fundamental. Mas, claro que uma coisa tão complexa e importante assim não teria, obviamente, uma receita de bolo, né? Não teria uma receita fácil para todo mundo. Então, tá horrível, vou deixar gravada. Essa live vai ficar gravada no IGTV. Bem, então assim, essa parte de equilibrar os investimentos depende muito de cada pessoa e de cada momento da vida dela, tá? Então eu vou falar um pouquinho mais, vou explicar porquê disso, mas não adianta a gente pegar um exemplo e jogar pra gente. A gente tem que entender por que a pessoa tá diversificando daquele jeito e ver o que faz sentido pra gente e o que não faz. Porque ela vai muito do momento de vida e do perfil, né, de cada pessoa. Então, a primeira coisa que eu posso responder como equilibrar os investimentos é de acordo com os seus objetivos, né? Inclusive, se vocês tiverem um papel e uma caneta aí, anotem quais são os objetivos de vocês, porque depois eu vou fazer um gráficozinho aqui nessa folha e vou mostrar para vocês e vai ficar bem interessante. Se você já tiver isso anotado, vai facilitar. Oi, Marcos, bem-vindo. Oi, Leda, bem-vinda também. Então, vamos lá. Para gente equilibrar os nossos investimentos, a gente precisa saber quais são os nossos objetivos financeiros, tá? Então, por exemplo, eu tenho um objetivo de formar uma reserva de emergência, tenho um objetivo de formar um fundo para minha aposentadoria, para quando eu estiver lá com os meus 65 anos eu não depender mais da renda do meu trabalho.
Tenho o objetivo também de viajar todo ano, então eu quero guardar um dinheiro sempre para fazer um fundozinho, né? E aí a cada 12 meses eu gastar esse dinheiro viajando. E tenho o objetivo de formar uma poupança para os meus filhos, tá? Então eles são pequenos, então eu tenho 15 anos pela frente, vou guardar um pouquinho todo mês para daqui a 15 anos eles poderem usar esse dinheiro ou eu poder usar esse dinheiro para eles de alguma forma. Então são 4 exemplos aí fictícios, né? A reserva de emergência, aposentadoria, viagens e poupança para os filhos. A gente vai sempre equilibrar os investimentos de acordo com esses objetivos. Então, reserva de emergência, eu vou sempre escolher investimentos de risco mais baixo e liquidez alta, né? Que eu possa resgatar a qualquer momento. Aí, dentro da minha reserva, digamos que eu tenha lá, eu preciso guardar 30 mil reais para minha reserva de emergência, tá? Então, eu vou guardando esse dinheiro, vou poupando todo mês. E aí, eu vou aplicando somente em investimentos com essas características, né? Que é risco baixo e liquidez alta. Mas eu posso diversificar ainda dentro dessas características, né? Então, por exemplo, Tesouro Direto é um investimento que tem um risco baixo, né? O Tesouro Selic, principalmente, mais baixo ainda. Então, eu pego um pouquinho desses meus 30 mil aí que eu tenho que ter na minha reserva de emergência e aplico lá no Tesouro Selic. Aí, digamos, eu pego, sei lá, 15 mil, tá? E aplico no... Vamos pegar 10 mil para ficar redondo. 10 mil dos 30 que eu preciso ter na reserva de emergência e aplico no Tesouro Direto. Olá, Daiane, bem-vinda. Aí eu pego outros 10 mil e aplico num CDB de prazo curto e que tenha liquidez diária, né? Então, eu já tô com 2 investimentos diferentes para o mesmo objetivo de reserva de emergência. E eu pego os outros 10 mil, né? Que eu preciso de 30 mil na minha reserva de emergência. Já peguei 10 mil para o Tesouro Selic, já peguei 10 mil para um CDB e vou pegar mais 10 mil e vou botar num fundo de investimento com risco baixo e que eu possa resgatar rapidamente. Então, só aí eu já consegui equilibrar os meus investimentos, que têm características diferentes, mas todos com o perfil da reserva de emergência, né? Que é baixo risco e alta liquidez. Agora vamos falar sobre a aposentadoria, né? Eu agora já fiz a minha reserva de emergência, já tem lá os 30 mil aplicados, e agora eu vou pegar e vou começar a guardar dinheiro todos os meses para o meu fundo de aposentadoria, que eu quero me aposentar daqui a 30 anos. Então, eu decidi que eu vou poupar todos os meses, não sei, R$500 por mês para minha aposentadoria durante 30 anos. Então, eu vou pegar esses primeiros R$500, eu vou aplicar numa LCI que tem um risco baixo também, mas que não tem liquidez, tá? É uma LCI que vai vencer daqui a 5 anos e eu não vou poder resgatar antes. Mas tudo bem, porque é para minha aposentadoria, né? Então eu vou pegar esses R$500 e vou botar lá nessa LCI, ela vai ficar aplicada lá durante 5 anos. Aí no mês que vem eu vou guardar mais R$500 para a aposentadoria. Eu vou pegar esses novos R$500 e vou escolher um fundo de investimento com perfil moderado, né? Um perfil com um pouquinho mais de risco, né? É um fundo de investimento que vai buscar alcançar uma performance maior, ou seja, ele vai aplicar em títulos que têm mais risco, porém na tentativa de fazer render mais. Então eu vou aplicar esses R$500 lá nesse fundo. Às vezes esse fundo, para eu resgatar, ele vai me pedir, por exemplo, tem fundo que pede assim, 10 dias para resgate, né? Então, aí, digamos, daqui a 1 ano eu resolvo que eu quero resgatar desse fundo, não gostei não, eu vou pedir o resgate hoje, ele só vai depositar para mim daqui a 10 dias. Mas não tem problema. Por quê? Porque eu estou investindo para minha aposentadoria. Então, é uma coisa para longo prazo. Não tem problema ter um prazo de vencimento mais longo, um prazo de resgate maiorzinho. O da reserva de emergência não. Tem que ser um fundo que você possa resgatar hoje e cair na sua conta no máximo amanhã. Mas o da aposentadoria não tem problema. Olá, pessoal que está chegando agora. Milinha Leite, Soraya, Daiane, bem-vindas. Aí no outro mês eu vou pegar mais R$500 da minha aposentadoria, que é pro meu objetivo de aposentadoria, e vou
investir num outro título, decidi que eu vou investir em ações. Aí eu vou escolher a ação que eu tenho interesse de investir, vou entrar lá no home broker da corretora e vou aplicar, né, em ações. Aí vou deixar lá. Ações é um investimento de risco mais alto, né? Porque é renda variável, pode render para cima ou para baixo, então tem mais risco. Mas nesse caso está condizente, porque eu vou investir o dinheiro da minha aposentadoria. Então, no longo prazo, renda variável tem o potencial de render muito bem, né? Mais do que a renda fixa. Então, faz sentido. Eu posso, assim, pegar R$500 e investir em ações. Eu tenho perfil de investidor moderado e eu quero investir em ações para minha aposentadoria. Aí, se acontecer algum problema, daqui a um ano caiu um pouquinho, mas eu ainda vou ter mais 29 anos pela frente. E aí a gente vai conseguir recuperar esse investimento. Então, já tenho aí também 3 opções de investimento diferentes para aposentadoria. E assim vai, existem vários outros títulos, tá? Ó, de renda variável, que tem o risco um pouco mais alto, você ainda tem ETFs, né, que são fundos de ações. Você tem os BDRs que estão sendo liberados agora no Brasil para investidores que não são qualificados, ou seja, investidores que não têm R$1 milhão aplicados, né? Até outro dia, BDR só podia para investidor que tivesse R$1 milhão investidos. E agora não, a CVM liberou, investidores comuns podem também investir em BDRs. Enfim, e aí tem uma outra infinidade de títulos, né? Tem o mercado futuro, quando você tem opções, índices. Dentro de renda fixa, também tem alguns investimentos com risco mais alto. Por exemplo, você pode investir em debêntures, né? Eu não aconselho uma pessoa que não entende muito a investir direto numa debênture, tá? Mas você pode escolher um fundo de investimento especializado em debêntures, porque é um título de renda fixa, mas que tem um risco um pouquinho mais alto. E geralmente também ele tem prazos longos, né? As debêntures têm prazos longos e não tem liquidez. Mas se você investir através de um fundo de investimento, você vai ter lá o suporte do gestor profissional que vai estar escolhendo essas debêntures para você. Então é uma opção também de um investimento interessante. Então, dentro desse objetivo aposentadoria, eu vou também diversificando os meus investimentos, né? Eu vou aplicando um pouquinho num determinado título, um pouquinho em outro título. Aí, eu posso aplicar em investimentos de baixo risco também? Sim, deve, tá? Porque você vai equilibrando o risco dentro desse objetivo da aposentadoria também, né? Então, assim, para o fundo de aposentadoria, você pode sim correr mais risco. Mas você também não precisa colocar todo o seu dinheiro no alto risco só porque é aposentadoria, né? Então, você tem uma janela de tempo longa, você só vai usar daqui a 30 anos, mas você pode sim escolher alguns investimentos de risco mais baixo, outros moderados e outros mais arriscados, né? E aí, assim você vai continuamente, né? O objetivo viagem é para daqui a 12 meses, então é um objetivo que eu vou querer resgatar logo, né? Não adianta eu querer investir em um CDB que vai vencer daqui a 3 anos e eu não posso resgatar antes, né? Se é o dinheiro que eu estou guardando para minha viagem daqui a 1 ano, eu não posso aplicar num CDB que só vai vencer daqui a 3 anos e não tem liquidez diária. Mas eu posso aplicar em um CDB que tem liquidez diária, ou eu posso aplicar em um CDB que vai vencer daqui a 1 ano, ou em uma LCA que vai vencer daqui a 1 ano. Então aí tem vários investimentos. Você tem que olhar qual é o investimento que está adequado a esse objetivo que você tem. Poupança para os filhos, né? Se você ainda tem mais de 10 anos pela frente, você também pode tomar um pouquinho mais de risco. Principalmente porque geralmente quando as pessoas querem formar uma poupança para os seus filhos, elas ainda não têm um objetivo específico, né? Aí eu preciso alcançar no mínimo 50 mil reais. Não tem isso, né? Você quer guardar um dinheiro para o filho, mas você ainda não sabe bem o que vai fazer com isso. Então você pode sim aplicar em investimentos de risco um pouco mais alto e aí você vai ter um potencial de rendimento maior também. Agora, e se eu não tiver um objetivo claro, né? Eu não tenho um objetivo, não está definido ainda. Aí nesse caso, a gente vai de novo olhar para si, né? Sempre para escolher um investimento você tem que olhar para você mesmo. Você pode
entender qual é o seu perfil de investidor, né? Você tem um perfil de investidor conservador? Então não adianta querer reinventar a roda. Procura um investimento mais conservador. Você tem um perfil de investidor moderado e você não sabe o que você quer fazer com esse dinheiro, não tem nenhum objetivo para esse dinheiro ainda? Bem, se você já tem a sua reserva de emergência pronta, então você vai buscar um investimento de risco moderado, né? E que tenha uma liquidez qualquer. Você ainda não definiu quando que você vai usar, né? Uma indicação legal para esse tipo de investimento, né? Eu quero investir esse dinheiro aqui, que surgiu aqui um bônus extra. Não sei para que eu vou querer usar ainda, tenho perfil de investidor moderado. Aplica num fundo de investimento moderado. Por quê? Porque aí você não precisa se preocupar tanto com a liquidez, né? Se você estiver investindo num título diretamente, esse investimento, esse título, ele pode só ter o vencimento dele daqui a 5 anos. E aí você decidiu, pintou a ideia de usar o dinheiro antes disso. Aí não tem como, que o dinheiro está preso. Mas se você investir através de um fundo de investimento, o máximo que vai acontecer é esse fundo ter um prazo de resgate maior, né? Digamos que você escolha um fundo de investimento de risco moderado que tem um prazo de 20 dias para você resgatar o dinheiro. Aí você deixou o dinheiro lá investido, não está usando para nada, não sabe para o que quer fazer com ele. Aí no dia seguinte surgiu uma ideia, poxa, já sei, eu vou usar para fazer uma obra aqui em casa, não sei. Aí você então já sabe que aquele fundo de investimento pede 20 dias para devolver o seu dinheiro. Então você tem que solicitar um resgate 20 dias antes, mas pelo menos o seu dinheiro não vai ficar preso durante alguns anos, como acontece se você investir diretamente nos títulos, né? Agora, se você tem um perfil de investidor arrojado, aí você já pode investir em coisas mais arrojadas, né? Títulos de maior risco. Por quê? Você não sabe o que você quer fazer com aquele dinheiro, foi um dinheiro extra. E você tem o perfil arrojado de investimento. Então você pode buscar investimentos mais arrojados na tentativa de ganhar mais com aquele dinheiro. E aí, escolhi um investimento e esse investimento perdeu o valor no meio do caminho. Tudo bem, não tem problema. Você não definiu o prazo que você quer usar, você vai manter aquele dinheiro aplicado por mais tempo. Agora, digamos que esse investimento está lá, o dinheiro está lá investido numa coisa de alto risco, e aí surgiu a ideia, já sei. Agora eu já sei o que eu quero fazer com esse dinheiro. Eu vou usar para fazer uma viagem. Então, o quanto antes possível você avalia se é o momento de resgatar o dinheiro naquele momento, né? E muda o perfil, coloca no investimento moderado, conservador. Porque você já sabe, agora você já definiu o que você vai fazer com aquele dinheiro que você investiu. Então, você sempre precisa olhar para você mesmo antes de fazer o investimento, tá? Porque não existe o melhor investimento. O que eu invisto não sei quanto, né? Eu recebi essa pergunta outro dia. Eu tenho 20 mil para investir, não sei o que fazer com ele e onde que eu posso investir? Depende, né? Você já tem uma reserva de emergência montada? Se você não tem, oi Petra, oi Vanessa, oi Alê, bem-vindas. Se você já tem uma reserva de emergência pronta, tá ótimo, você então pode investir no que você quiser, mas não tem como você escolher o melhor investimento, né? Tem como você escolher investimentos adequados para cada perfil e para cada objetivo. Se você não tem o objetivo definido ainda, então investe de acordo com o seu perfil, que aí você pelo menos vai estar dentro de um limite que é adequado para você. Outra coisa importante aqui que eu queria mostrar para vocês, eu vou fazer um gráfico aqui para vocês. Quem conseguiu anotar no início quais os objetivos tem, os objetivos financeiros, essa é a hora de usar, tá? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar todo o nosso patrimônio, tá? O que é o nosso patrimônio? Todo o dinheiro que eu tenho para investir agora, tá? Por exemplo, eu tenho 50 mil guardados na poupança e eu sei que eu preciso investir melhor esse dinheiro. Eu vou fazer um gráficozinho aqui e vou mostrar para vocês. Bem mais ou menos, tá? Primeiro você vai fazer uma bolinha que é o seu patrimônio todo. Tá? No meu exemplo,
tem 50 mil lá na poupança. Pode ser qualquer valor, tá? Ah, eu só tenho 10 mil, não tem problema nenhum. A única coisa é que talvez você não consiga diversificar tanto com menos dinheiro, mas não é problema nenhum. Inclusive, se você não tiver ainda um patrimônio, isso também não é problema. Você vai começar a poupar aos poucos. E aí, no que você começar a poupar, você já vai poupar e investir. Aí, no mês seguinte, poupar e investir de novo. Sempre assim. Aí, eu tenho lá, eu preciso ter 20 mil na minha reserva de emergência. Então, eu já sei que desses 50 mil, 20 mil, ó, são da minha reserva de emergência. Aí, o que eu vou fazer? Vou olhar para esses 20 mil, eu posso dividir ele em 3, por exemplo, né? Olá, Daniele, seja bem-vinda. Então, eu vou fazer agora com outra caneta para não confundir. Dos 20 mil, eu vou aplicar 10 mil no Tesouro Direto. Eu vou aplicar 5 mil num CDB. E vou aplicar mais 5 mil em um fundo de investimento que tenha baixo risco e alta liquidez. Que aí eu vou conseguir, ó. Eu não sei se tá dando pra ver. Se vocês puderem colocar aí pra mim se tá dando pra ver. Eu tenho 50 mil, que é o meu patrimônio total. Desses 50 mil, 20 mil, esse roxinho todo aqui é a minha reserva de emergência. E aí eu peguei, ó, 10 mil vou aplicar no Tesouro Direto. 5 mil vou aplicar em um CDB. E mais 5 mil vou aplicar em um fundo de investimento, tá? Aí agora eu decidi, além disso, eu ainda tenho 30 mil aqui do meu patrimônio. Eu vou definir o que eu vou fazer com esses 30 mil. Ah, não, olha, eu quero engravidar daqui a 6 meses e eu quero usar uma parte desse dinheiro para montar um enxoval para o meu filho. Então, sei lá, vou separar aqui 10 mil para montar esse enxoval. Então, mais um recorte aí, 10 mil para o enxoval, tá? Aí eu decidi que eu quero engravidar daqui a 6 meses, então eu vou ter assim, daqui a uns 9 meses a um ano, eu quero comprar as coisas, né? Eu vou precisar do dinheiro daqui a 9 meses a um ano mais ou menos. Então eu tenho que escolher títulos que também tenham baixo risco, já que o prazo é curto, e que tenham esse prazo aí, né? Então eu entrei lá no site da corretora e eu vi um CDB que vai vencer daqui a 6 meses e que ele tem o prazo que eu preciso. Então eu pego e vou botar, sei lá, 5 mil nesse CDB. É uma opção. Tá? Ou então eu vi que no site da corretora eu vi um fundo de investimento que eu acho que tem a ver com esse meu objetivo aí para eu resgatar daqui a 6 meses. Aí eu pego esse pedacinho aqui que é do enxoval, ó, e 5 mil em um fundo, 5 mil em um CDB, tá? Eu ainda tenho mais 20 mil aqui do meu patrimônio. Aí eu vou definir, quero usar para quê, né? Para uma viagem. Ah, não, esse aqui eu já quero começar a botar no meu fundo de aposentadoria. Porque eu já quero começar, esse vai ser o primeiro dinheiro. Então, mais uma vez, eu vou usar esse valor aqui. Para minha aposentadoria, né? Esse roxinho grande aqui. E vou dividir ele aqui dentro em quais títulos eu vou investir, né? Então, eu vou pegar 5 mil e vou colocar numa LCI, eu vou pegar 10 mil e vou botar num tesouro de prazo mais longo, né? Por exemplo, para aposentadoria, tem títulos do Tesouro Direto que são mais longos, vencem em 2045, 2035, até 2050. E à medida que o tempo vai passando, o Tesouro vai lançando novos títulos com prazos cada vez mais longos, né? Alguns títulos do Tesouro
vencem logo, em 2023, 2024, e outros são mais para frente. Então, se é um dinheiro para sua aposentadoria, você pode pegar um pedacinho desse aí e colocar num desses títulos do Tesouro de prazo mais longo, porque aí ele rende mais também, né? E assim você consegue ir diversificando os seus investimentos e equilibrando os tipos de investimento de acordo com o objetivo, tá? Deixa eu só... Tá. Vocês ficaram com alguma dúvida? Que aí eu vou partir aqui para uma outra coisa importante aqui quando a gente fala sobre diversificar. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aqui para mim que eu vou ver e eu respondo, tá? Agora, o que é importante também a gente entender quando a gente vai diversificar os investimentos, tá? É que a gente pode escolher tipos de investimentos diferentes. Como assim? Existem primeiro a gente deve investir em renda fixa e em renda variável, né? É claro que se você, por enquanto, ainda está apenas montando a reserva de emergência, aí você deve se manter só na renda fixa, os títulos de risco mais baixo. Mas se você já tem a reserva de emergência pronta, já está partindo para outros objetivos, você já pode investir um pouco na renda fixa e um pouco, quer dizer, mais na renda fixa e um pouco na renda variável, tá? De acordo com o seu perfil também. Se você é conservador, até uns 10% aí de investimento em risco mais alto. Se você é moderado, até uns 30%. E se você é arrojado, até 50% do seu patrimônio total, você já pode colocar em investimentos de mais alto risco. Mas além de você investir nesses dois tipos, né, renda fixa e renda variável, dentro desses dois tipos, você também deve diversificar os seus investimentos, né? E aí, como fazer isso? Escolhendo títulos com características diferentes, né? Então, primeiro, existem 3 tipos de rentabilidade na renda fixa, né? Na renda fixa, a taxa de juros já está pré-determinada. Antes de você escolher aquele investimento, antes de você aplicar o dinheiro, você já sabe quanto é que vai render. Mas, às vezes, a rentabilidade é uma taxa de juros pré-fixada. Ou seja, esse título aqui do Tesouro vai render 5% ao ano. Tá pré-fixado, é 5%, chova ou faça sol, tá? Independente do que acontecer, se a taxa Selic subir, se a inflação aumentar, cair, não importa. Esse título aqui vai sempre render 5% ao ano. Já tem um outro título, e não é só do Tesouro, tá? Todos os investimentos de renda fixa. Tem outros títulos que rendem de forma pós-fixada. O que é isso? Aí esse título aqui ele vai render 120% do CDI. Então, quanto que ele vai render exatamente? Eu ainda não sei, depende do quanto que vai ser o CDI, né? Se o CDI ficar em 2%, vai ser 120% de 2. Se o CDI subir para 4, vai ficar 120% de 4. Então, esse título que é pós-fixado, que ele é atrelado a uma outra taxa de juros, ele vai mudando a rentabilidade dele ao longo do tempo. Ele nunca vai render negativo. Ele sempre vai render. Só que ele sempre vai render positivo. Mas vai depender, vai variar se ele vai render mais ou menos. Porque ele está atrelado a uma outra taxa. Então, por exemplo, nesse momento a gente tem a expectativa de que no ano que vem a taxa Selic deve subir um pouquinho, né? Que ela hoje está em 2% ao ano. É um patamar histórico para o Brasil, né? Um recorde histórico, é o patamar mais baixo. O que é muito positivo. Mas por causa da pandemia teve aí um desequilíbrio da economia e a inflação, pode ser que a inflação suba um pouquinho. Se isso acontecer, o governo vai aumentar a taxa Selic. É muito provável que isso aconteça. Então, se você está escolhendo um título pós-fixado, atrelado à taxa Selic ou atrelado ao CDI, você já tem a expectativa de que ele vai render um pouquinho melhor no ano que vem do que foi esse ano. Tem títulos que são pós-fixados, são atrelados a taxas, a índices de inflação, né? Então, se a inflação ficar aqui, o título rende aqui. Se a inflação subir, o título rende mais também. E tem títulos que combinam os dois, né? Eles são híbridos. Então, eles vão render um índice mais uma taxa pré-fixada. Aí o mais famoso é o Tesouro Direto, né? O título do Tesouro que é o IPCA+. Ele rende
o IPCA, que é a inflação, mais uma taxa pré-fixada. Então, o que é legal desse título? O seu dinheiro vai estar sempre protegido da inflação, porque o seu dinheiro vai estar sempre rendendo ligeiramente acima da inflação, né? A inflação mais uma taxa pré-fixada. E da mesma forma, se o vencimento é mais longo, o pré-fixado é maior. Se o vencimento é mais curto, o pré-fixado é menor. Mas é legal você equilibrar esses diferentes tipos de rentabilidade, porque o pré-fixado, num cenário de juros baixos como a gente tem hoje, inflação controlada, ele está rendendo melhor. Só que se daqui a 3 anos, né, o seu título é para daqui a 5 anos, daqui a 3 anos a inflação subiu muito, vai comer a rentabilidade do seu título pré-fixado. Então é legal você ter um outro investimento, né, um outro pedacinho lá do seu dinheiro aplicado num título com um outro tipo de rentabilidade, pós-fixada ou híbrida. Então é sempre legal você escolher investimentos diferentes que tenham características diferentes também. Além do tipo de rentabilidade, que você também pode investir, escolher diversificar, né? É o perfil daquele investimento. Então, por exemplo, num CDB, você está investindo no setor bancário, né? Você está emprestando dinheiro para um banco. Já se você investe numa LCI, você está investindo através do setor imobiliário, né? Você empresta o seu dinheiro para uma instituição financeira que vai financiar o setor imobiliário. Numa LCA, você já está financiando o setor do agronegócio. Então, você também escolher tipos diferentes de investimentos pelo setor é interessante. Porque, às vezes, o setor imobiliário vai entrar numa crise, mas o setor do agronegócio vai muito bem, obrigado. Né? Os bancos praticamente nunca enfrentam crise aqui no Brasil. Né? Quando tem crise, o banco ganha também. Quando não tem, o banco lucra. Então, o banco está sempre se dando bem. Mas, enfim, então é legal você diversificar pelos setores também. No caso da renda fixa, os setores eles não vão fazer tanta influência. Mas no caso da renda variável, influencia muito, né? Você escolher, você vai investir em ações, por exemplo, de uma empresa que atua no setor imobiliário, depois você vai escolher ações de uma empresa que atua no setor de siderurgia, de setor elétrico, enfim, aí tem N opções, né, de empresas de todas as áreas. Telecom, tem lá também. Então, você, ao escolher os investimentos que você vai fazer, é legal você ficar de olho nisso e diversificar os setores de atuação. Porque aí você também traz mais equilíbrio para o seu portfólio total, né, para o seu patrimônio total. E isso ajuda no momento de fragilidade de um setor, os outros estando fortes, você consegue recuperar isso, uma possível perda que você teve naquele setor. Porque não adianta a gente achar que a gente vai acertar sempre, né? Que a gente vai sempre investir no setor ideal. Aí acontece alguma coisa inesperada e a gente não tem... Por exemplo, a pandemia, né? A queda da bolsa lá em março foi super inesperado. E foi geral, né? Foi uma crise sistêmica, ou seja, todos os setores foram afetados. Porém, depois dela, logo depois que passou aquele pico pior ali em março, a gente viu movimentações muito diferentes. Por exemplo, a área de e-commerce, né, e de tecnologia fez um boom. Né? Enquanto estava todo mundo ainda caindo, a área de tecnologia e de e-commerce subiu. Por quê? Porque as pessoas perceberam que ficando em casa a gente ia comprar mais de lojas que tem e-commerce, né, que entregam. E a parte de tecnologia cresceu muito, né, com as reuniões online. Aí as empresas tiveram que adotar sistemas também online para os seus servidores, enfim, nuvem e tudo isso. Então, dentro ali de cada setor, às vezes ainda tem uma variação. E além disso, de diversificar pela rentabilidade e diversificar pelo setor, sim, a diversificação de risco também, que é muito importante. Você escolher investimentos de risco mais baixo, de risco moderado e de risco mais alto. Então, quando a gente consegue escolher títulos com características diferentes, a gente ganha muito no equilíbrio, né? E quando a gente sempre observa antes
a gente, né? Qual é o nosso perfil e o nosso objetivo, a gente consegue escolher títulos mais adequados pra gente. Porque não tem mais aquele investimento maravilhoso que rende muito, é seguro e você pode resgatar a qualquer momento. Isso não existe mais. E, inclusive, se surgir essa questão, fica de olho que pode ser fraude. Então, tem as pirâmides, né, financeiras, que são fraude também. Então, é importante a gente entender que, ao diversificar, a gente vai conseguir equilibrar esses investimentos. Mas isso é uma tarefa bem difícil, tá? É assim, é muito... Depende de conhecer os diferentes tipos de investimento que existem. Olá, Cristina. Olá, Luísa. Edilaine, Sheila. Bem-vindos, Cláudio. Então, assim, para você diversificar bem, né, escolher, equilibrar bem os seus investimentos, é uma tarefa bem difícil, porque você precisa conhecer como funcionam vários tipos de investimento, né, para você escolher investimentos diferentes. Olá, Jéssica, bem-vinda. Você precisa entender o seu perfil e saber qual investimento é adequado para o seu perfil ou não. É legal você poder acompanhar um pouquinho de economia para poder ter uma noção, ano que vem, como é que está a expectativa para a taxa Selic e tal. Isso é essencial para começar a investir? Não, você pode começar a investir sem ter tempo de acompanhar a economia. Mas para conseguir equilibrar bem seus investimentos sozinho, né, de forma independente, sem ter ajuda de uma consultoria financeira, aí sim é importante você estar de olho na economia, entender um pouquinho, o que é essa história aí de vai ter eleição nos Estados Unidos e aí a bolsa aqui ou sobe ou desce? Como é que funciona isso? É legal ler um pouquinho sobre isso para entender esses efeitos. E aí sim é que você vai conseguindo aos pouquinhos diversificar bem e equilibrar os diferentes tipos de investimentos para o seu portfólio. Olá, Juliana, bem-vinda. Pessoal, então assim, era isso que eu queria explicar para vocês. Se vocês quiserem, me mandar aqui o gráficozinho de vocês, como é que ficou, como é que ficaria pelo direct ou então pelo WhatsApp, pode me mandar que eu ajudo a mostrar quais investimentos são adequados para cada um desses perfis. Se você pode me mandar sem os valores, só com os percentuais, eu vou te mostrar quais investimentos são interessantes para esses objetivos. Ou se você quiser me mandar com os valores, eu já consigo até te mostrar, te dar uma ideia de que títulos existem hoje nas corretoras que fazem sentido para esses valores, né? Quando são valores mais baixos, a gente tem alguns títulos. Quando são valores mais altos, a gente tem outras opções de títulos. Então, se vocês conseguirem me mandar com os valores, eu posso orientar nisso também. Se me mandar sem os valores, não tem problema nenhum. Eu mostro para vocês quais são os perfis de investimento que fazem sentido para cada um desses objetivos, tá? Eu espero que tenha ficado bem claro aí de entender, apesar de ser uma coisa difícil, não dá pra gente ensinar os meandros disso numa live, mas eu acho que deu para ficar mais claro assim como é que a gente faz esse equilíbrio na prática. E claro, estou sempre à disposição aqui no Instagram, no WhatsApp, lá no Facebook também, no LinkedIn. Então, quando vocês precisarem, é só me chamar. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Essa live vai ficar salva, tá? Lá no IGTV, vou salvar ela agora. Se tiverem alguma dúvida que não deu tempo de colocar aqui, ou às vezes alguma coisa mais específica que você não queira colocar em aberto, pode me mandar lá no direct ou no WhatsApp também, tá bom? Obrigada a todos vocês. Um beijo. Vai lá.